vendo? Eu tô aqui no canal da Sonho da Festa gravando o segundo episódio do Cozinhando com Sonho. Nós já gravamos um vídeo, o primeiro episódio, porém esse quadro ainda não tinha nome. Agora sim ele tem um nome, Cozinhando com Sonho. Hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de bolo de cenoura. Receita super prática, de liquidificador, com poucos ingredientes, um custo excelente para você fazer uma renda extra, para fazer um lanche da tarde. E vou te mostrar também como que a gente pode fazer uma finalização dessa receita de várias formas. Uma delas vai ser com o Prinknut, que é um creme de avelã com cacau. Vou fazer uma cobertura para esse bolo e ele vai ter um formato super especial para Páscoa. E agora vamos para os ingredientes. 3 ovos, 250 gramas de cenouras picadas em pedaços grosseiros, 250 gramas de açúcar, 240 ml de óleo, 250 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de fermento e uma colher de café de baunilha. O que nós vamos utilizar, o que você vai precisar para produzir essa receita? Um liquidificador, um tabuleiro, tamanho médio, o desmoldante para você untar. Você também pode untar com o que você tiver em casa. Pode ser com manteiga, com farinha de trigo. Aqui é só praticidade. Para uma larga escala é uma facilidade a mais. E pré-aquecer o forno. Daqui a gente já vai produzir a nossa receita. Antes de dar início, eu vou pré-aquecer o forno. Estou colocando aqui, como é um forno elétrico, eu estou colocando ele a 160 graus. Mas você conhece o seu forno na sua casa e sabe qual é a temperatura ideal. 180 graus está perfeito para você. Você vai untar o tabuleiro só a parte do fundo, não precisa untar as laterais, porque o ideal é o seu bolo sair da sua forma retinho. Quando você unta o canto, ele tende a virar para o meio, então ele fica aquele bolo meio torto nas laterais. Quando você faz isso, ele agarra, ele gruda aqui na lateral da forma e fica com uma lateral perfeitinha, tá bom? Vou começar colocando os ingredientes no liquidificador. A cenoura, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o pedaço que ela fica grosseira. Você pode dividir em 2, pode dividir em 4, depende do seu liquidificador. Coloco a cenoura, o óleo, os ovos. Todas as vezes que eu uso ovo em uma receita, eu uso baunilha. Então é importante, por isso que eu coloco baunilha nessa receita. O açúcar. Agora eu vou bater todos esses ingredientes até que eles misturem e a cenoura fique totalmente processada. Eu vou bater aqui no liquidificador todos os ingredientes, vou reservar a farinha e o fermento, porque se eu bater muito a farinha, eu ativo o glúten dela e não é isso que eu quero para essa receita. Depois que tiver batido todos os ingredientes, estiver bem processada a cenoura, principalmente, a massa fica líquida assim. Agora eu vou colocar a farinha de trigo só para misturar um pouquinho. Não é para bater a farinha de trigo até destruir toda a farinha de trigo, não. Só para incorporar junto com o fermento. Agora o fermento. E bate o suficiente para incorporar esses ingredientes. Depois da massa pronta, mistura um pouquinho só para garantir que está tudo uniforme. Vou colocar a massa na forma e colocar no forno por aproximadamente 35 minutos. Se você tiver uma espátula, é melhor. Se você não tiver, não tem problema. Você não vai deixar de fazer o seu bolo. Porém, você não deixa de desperdiçar a massa que fica no fundo do liquidificador. Depois que você despejar a massa na forma, é importante você fazer com que ela fique uniforme. Pode ser com a espátula alisando, pode bater embaixo, dar umas batidinhas para ela não ficar com furinhos. E agora, leva para o forno. Eu tenho como programar o meu forno. Vou programar 35 minutos e vou dar uma olhadinha no bolo e faço o teste do palito. Caso você não tenha, coloca um despertador, mas fica atento para não queimar o bolo. Bom, depois do bolo ficar morno, eu vou usar essa tábua para desvirar e ficar mais fácil trabalhar com ele fora do tabuleiro, tá? Vou virar aqui, tem que firmar. O ideal é você usar uma tábua maior ou um cakeboard retangular, tá? Quase que foi. E agora eu vou colocar ele na minha tábua que eu vou trabalhar para corte. Facilita bastante. Bom, o nosso bolo tá aqui, super fofinho. A minha opção hoje de trabalhar com ele, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer uma cobertura, jogar em cima, vender fatias. Mas como eu tô mostrando aqui a opção para fazer para Páscoa, eu vou usar esse molde de papel. Você também pode fazer na forma já pronta, formato de coelho.
tá? Eu consigo fazer aqui com esse bolo 2 coelhos. Ele tem 15 centímetros de altura com 13 de largura. Vou cortar aqui os dois, vou fazer um para mostrar e vou usar na cobertura esse creme maravilhoso de avelã com cacau. Vou fazer um trabalho de bico para ficar super bonitinho e terminar numa caixa super charmosinha. Bom, eu uso um celofane para colocar o bolo por cima para não sujar minha embalagem. Eu tenho aqui o meu molde, venho com a faquinha em pé, certinha. Esse bolo tem textura suficiente para você cortar ele e não esfarelar. Isso você pode fazer com qualquer tipo de decoração, tá? Usou o seu molde, se não tiver a forma. E daqui a gente já sai com o coelho prontinho. Esse molde eu peguei na internet. Você também pode pegar nesses sites de imagem. Prontinho. Aí o que eu vou fazer? Vou reservar o meu molde, vou cortar nas pontas para facilitar a retirada dele. Esse resto de bolo aqui, eu posso utilizar de várias formas. Eu posso banhar no chocolate, fazer bolo de cenoura beach, posso fazer bolo de cenoura com chocolate no pote. Vou cortar de forma que eu não estrague, porque eu consigo fazer mais um coelho desse lado aqui. Então, para essa massa de bolo, eu consigo fazer 2 coelhos desse tamanho. Você também pode fazer um coelho inteiro, da mesma forma que você vai fazer, só que com um molde maior. É isso. Ele sai aqui certinho, a facilidade é bem maior para se trabalhar e você não tem erro. Onde ele imprensar embaixo, corta direitinho para não estragar o seu corte. Parece que o bolo foi feito com forma, mas não foi. Bom, ele fica assim. A lateral fica certinha por conta da umidade, a massa à base de óleo é assim, é boa de trabalhar. Se você não quiser fazer de cenoura, você pode fazer de chocolate, faz cobertura com chantilly, que aí fica com o coelho branquinho. Assim, o coelho marronzinho. Pode também fazer uma ganache e colorir de qual cor que você quiser. E depois decorar o coelho. Eu não vou decorar, só vou colocar a cobertura e vou botar um lacinho no pescoço, porque eu acho que fica super charmoso e mais fácil de trabalhar. É por isso eu uso o celofane. Eu vou achar o meio dele e vou colocar meu coelhinho, para não ficar movimentando com ele e não esfarelar demais. Esse celofane facilita para não quebrar seu coelhinho, tá vendo? Coloca ele aqui em cima. Aqui é uma caixinha de ovo de Páscoa. Você utiliza com o berço fechado. Essa aqui eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Eu não tirei o berço, montei. Fica lindo, gente. E eu vou decorar com o nosso creme de avelã. Vou fazer um trabalho de bico para ficar bem bonito e tampo, colocar o lacinho. Vou fazer a decoração e já termino para mostrar para vocês. Tô finalizando aqui de passar o creme de avelã para depois eu colocar o granulado no nosso coelhinho. No final eu vou colocar um lacinho no pescoço dele. Um lacinho rosa, você pode colocar de outra cor também, que é super bonitinho. Vou passar ele aqui para fora para não sujar a minha caixinha, tá? É importante a gente sempre lembrar disso para fazer um trabalho limpo. Aí eu não tenho sujeira na minha caixinha. Assim ele ficou mais bonito. Nós fizemos com o trabalho de bico, mas todo mundo preferiu ele assim, com o granulado por cima. Agora eu vou, para não desperdiçar, é legal você pegar um tabuleiro e tirar o seu granulado. Então, pessoal, esse é o resultado do que a gente produziu hoje com esse bolo de cenoura super fofinho. Fizemos o nosso coelho da Páscoa, uma receita prática, um resultado lindo, um coelhinho que você pode fazer para presentear, pode fazer para vender, para incrementar aí a sua confeitaria. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode fazer essa receita. Estamos esperando vocês nos próximos vídeos.